Ainda temos pechinchas na nossa bolsa? Hoje eu trouxe o Luiz Ferreira da Prum Capital, gestor e fundador, para falar um pouco sobre esse tema. E quem não se lembra, no dia 17 de março, né? 17 de março. Você veio Parece aqui, que faz tempo, né? Parece que faz muito tempo. A gente até pegou aqui para ver, a bolsa estava nos 74 mil pontos. E a nossa discussão foi, dá para comprar? O que comprar? Bom, acho que a resposta todo mundo sabe. Eu vou deixar o vídeo aqui no final desse vídeo, para quem não assistiu e quiser ver. Mas o Luiz hoje vai falar um pouquinho, né? Como é que tá a cabeça? E a bolsa voltou bem, né? Mas ainda tem oportunidade? Voltou. O que a gente pode esperar aí de... Olha, eu acho o seguinte, Rafa, assim, a bolsa deu aquela mega deslocada, né, no período da pandemia, tinha um período de incerteza muito grande e os preços foram massacrados. Então, mesmo com aquela grande incerteza, e até a gente ainda tem muita incerteza, os preços estavam muito atrativos e não teve esse movimento que nem você bem pontuou, de volta da bolsa aí para um patamar mais razoável, né? Mas assim, a verdade é que assim, quando a gente olha os dados, e isso a gente fez um trabalho muito forte olhando lá para fora, Ásia, não só China, mas Coreia, Europa, Estados Unidos, mesmo nos países onde se voltou a massa de consumo, ela voltou de uma forma muito diferente do que era antes, né? Então, apesar da bolsa ter subido já para torno de 100 mil pontos, a gente acha que vai ter muita oportunidade, ainda tem muita oportunidade, porque essa volta ela vai ser muito heterogênea. Então tem alguns ganhadores estruturais que seguiam tendências que já vinham bem, que foram aceleradas com essa pandemia, e alguns setores ou empresas muito bons que estão sofrendo muito, né? E a verdade é que ninguém sabe quando que vai acabar esse novo normal, né? Pode ser que a gente fique até o meio do ano que vem, assim, né? Então isso tem impactos dependendo do setor, do ciclo de negócio, do nível de margem. Então assim, acho que tem que ser mais seletivo, acho que a fase do dinheiro fácil talvez já tenha passado e agora a gente entra mais num jogo de stock picking, onde tem que ser mais seletivo. A gente continua a vivendo num período aí transformacional, o efeito desses juros baixos e essa rotação em alocação de capital. Tem, obviamente, alguns riscos no horizonte, principalmente o fiscal, que todo mundo comenta, mas eu acho que tem muita oportunidade na bolsa, a gente tem só que peneirar mais, focar mais e tomar cuidado com algumas armadilhas. Tá? Lembra aquele final de março, começo de abril, era exatamente, comprava o que queria, né? Estava tudo descontado no mercado irracional ali, era comprar e esperar retomar, porque não fazia muito sentido. Agora, né, tem que olhar, né? A bolsa não vai sair do 100 e vai para o 130, 140, não. Acho que não, pelo menos no curto prazo, ou sem ter uma mudança drástica aí no cenário local e global. É achar as boas histórias. Exatamente. E assim, são baratas, né? O que a gente está fazendo lá, assim, a gente tem lá as nossas teses mais estruturais de longo prazo, que hoje elas estão agrupadas em 4 grandes grupos. A gente tem infraestrutura, que é um segmento que a gente gosta bastante, é beneficiado por, obviamente, esses juros muito baixos e tem um case específico que a gente tem que estar ligado a um segmento que o Brasil é o campeão mundial, que é agronegócio, que a gente já tinha, né, quando acho que a gente veio falar aqui a última vez. E-commerce é um segmento que é um ganhador estrutural, a gente está tendo uma aceleração aí de 5 anos em 1, então existem aí oportunidades, lógico que são empresas que negociam mais cara, mas tem um crescimento exponencial. Estão entregando de fato, né? Exatamente. Digitalização financeira, eu acho tudo, esse mundo que a gente está vendo até a Levante, acho que é um bom exemplo disso, né? Todo esse crescimento que a gente vê com esse ímpeto do pessoal investir mais em bolsa, essa rotação para a renda variável, que é um negócio que está só no começo, né? Era impensável em 2013, 2014, a gente falar, vamos fazer um vídeo no YouTube. Exatamente, não existia isso. O gestor, o controlador do fundo ia jogar uma cadeira em alguém e não ia acontecer de jeito nenhum. Agora o mundo mudou. Agora você vê, juros baixos, né? Digitalização da comunicação. E o pessoal em casa, sem ir numa agência, você quebra aquela vantagem competitiva de distribuição que os bancos tinham, né? Então a gente acredita que, assim, não só a bolsa, a própria B3 se beneficia muito disso, mas as plataformas de investimento, como o XP, como o BTG, se beneficiam muito disso. Então, esse é um tema que a gente tem na carteira. E o quarto tema é saúde, né, que é um segmento que está aí, foi um epicentro talvez do que a gente viveu e
a resposta, a consequência dessa crise para os players foi muito diferente. Os prestadores sofreram mais, os integrados foram muito bem, tem os planos de saúde que foram bem, então são temas que a gente tem aí na carteira de forma mais estrutural. E o que você me perguntou, né, o que ainda está mais descontado? Porque várias dessas teses são teses mais de longo prazo, são empresas que vão compor bons retornos ao longo do tempo, mas tem sim algumas ineficiências na nossa visão aí no mercado. Então, até nesse segmento de saúde, tem uma empresa que a gente gosta bastante, que acho que está dando uma belíssima oportunidade para se investir, que é a Qualicorp. Né? Para quem não conhece, a Qualicorp é uma grande corretora de plano de saúde. É um negócio que gera muito caixa, é um negócio que sempre foi excepcional. Tá? Mas onde é que tem a oportunidade de ser um negócio tão bom assim? É porque a empresa, ela teve, desde a fundação até o ano passado, um problema grave de governança corporativa, tinha um desalinhamento do controlador com os minoritários, e isso estava gerando muita fricção no próprio negócio, porque a Qualicorp estava até competindo, em certa forma, começando uma competição com os próprios fornecedores, que eram os planos de saúde. Não é um negócio saudável. Totalmente desalinhado. Né? Teve um problema do controlador, quando teve aquele pagamento de não compete para o próprio controlador. Então é uma empresa que ficou muito marcada por esses problemas. E na verdade, o ano passado, acho que a grande novidade é que teve uma troca de controle. A Redditor, que é um player gigante no mercado de saúde, virou acionista de referência. Aos poucos foram trocando a alta cúpula da empresa. Esse processo terminou esse ano, no meio da pandemia, quando tinha aquela grande incerteza, então abriu uma grande oportunidade. Não chamou a atenção de ninguém, dado o cenário que essa mudança aconteceu. Exatamente. Né? Então, essa é uma empresa que gera aí 1 bi por ano de caixa, é uma máquina de gerar caixa, e o que faltava, hoje ela negocia com um múltiplo muito mais baixo do que outras empresas do setor, porque tinha esse desconto histórico de governança e não tinha uma estratégia clara de crescimento. E a gente gostou muito do que a gente ouviu do time atual com relação à estratégia de crescimento. E a gente acha que a gente vai ter boas surpresas vindo da empresa nos próximos trimestres ou até nos próximos anos mesmo. Tá? Então acho que é uma questão de tempo o mercado abraçar essa nova estratégia e voltar a crescer. Então a gente acha que tem aí uma empresa de qualidade, gerando muito caixa e que é um turnaround muito mais fácil. Não é financeiro, não é operacional. Porque ele é de imagem. Tá montado já. Né? Exatamente. E de estratégia, né? Assim, precisa voltar a crescer. Mas assim, o que já tem lá já é muito bom. Então assim, corte de custo, estão fazendo muito bem. Então é uma história que a gente tem gostado e aumentado na carteira. Legal. Tá, então a gente está falando aqui de um lado mais micro, né, que ficou descontado e a mudança micro deve melhorar. Tem mais algum case? Tem uma empresa que também nos parece que está mal precificada, que é o Carrefour. Tá? Então o Carrefour, por ser uma empresa aí talvez bem conhecida de um negócio não tão sexy, o pessoal deixa meio que de segundo plano, né? Não parece uma história tão atrativa. E a gente já gostava de Carrefour, já tinha uma posição em Carrefour antes da pandemia, e ali é uma empresa que está num segmento estável, tem um balanço muito forte, tem uma combinação de negócios que a gente gosta, eles são muito fortes em atacarejo, com a bandeira atacadão, tem o banco Carrefour, que é uma máquina de ganhar dinheiro muito focada em cartão, e tinha a parte do multivarejo que não ia tão bem. Né? O que aconteceu ainda o ano passado? Eles fecharam ainda a aquisição de dezenas de lojas do Macro, então já tem um crescimento aí meio que contratado na medida que o deal for aprovado, essas lojas entrarem e imprimir a gestão Carrefour. Tá? E essa pandemia ela veio causar uma grande mudança de comportamento nas pessoas, nas famílias. E o que parecia que seria uma coisa temporária, né? Até a gente estava conversando, né? Sobre essa mudança, né? Exato. Assim, parecia quando começou essa pandemia que seria um negócio de 3 meses. Agora a gente já está falando, olha, pode durar mais 6 meses, 9 meses, até metade do ano que vem, se der tudo certo, né? Então, o que a gente vê é que assim, essa dinâmica ela está trazendo um boost adicional para o case. Então, assim, as vendas são muito fortes, a margem está melhor, né? Então, uma combinação de um estrutural que já vinha bom, né, com todo esse advento do atacarejo, etc., com agora um conjuntural muito melhor. Então, é um negócio que tem um valuation bem razoável, tem bastante upside na nossa conta, está com um belíssimo earnings momentum e é uma empresa que está se aproveitando dessa situação para acelerar muito o online também de venda de alimentos. É um negócio que eles começaram o ano passado, não estava indo tão
estava indo mais devagar e tal, e com essa pandemia, obviamente, o negócio acelerou. Isso era uma parceria com o Rappi no primeiro momento, depois com o Corner Shop. Então, é uma mudança de comportamento que talvez se acelere muito com essa pandemia. Então, são duas empresas, as duas bons negócios, bons balanços, em situações diferentes. A Qualicorp fazendo essa mudança de estratégia e acelerando talvez a perspectiva de crescimento, e o Carrefour está tudo funcionando bem. O que daqui a pouco que tá errado. O que para a gente não deixa de ser ruim, para a gente é bom e dá para a gente construir uma posição de forma mais cautelosa aí, tranquilamente. Exatamente, né? E o melhor momento de comprar uma Pichincha é quando você encontra ela, né? Você exatamente, não dá para esperar. Ali o momento de baixa, né? Igual foi naquele momento de março, abril lá. Exato. Não tinha o melhor momento ali, eu tava descontado. E eu vou te falar, tem, né, assim, outras pechinchas na bolsa, né, a gente sabe, porém sem earnings momentum, com um nível de incerteza muito maior, que não é o caso dessas empresas, né, que eu falei. Então, a gente sempre procura conciliar, né, assim, valuation com earnings momentum, com perspectiva de longo prazo. Então, essas aí eu acho que tem aí uma dinâmica bacana e que faz elas ganharem espaço na nossa carteira aí ao longo do tempo. Não, legal, Luiz. Bom, então, o Luiz já veio algumas vezes aqui no canal. Quem não conhece ele, eu vou deixar os outros vídeos. Também vou deixar o site da gestora. Então, quem quiser conhecer os fundos, prazer. As redes sociais estão todas lá. Tem cartas também, a carta mensal aí do gestor para entender um pouquinho mais como está a cabeça. Então, visitem o site da Prumo lá. E Luiz, muito obrigado. Obrigado a você. Mais uma vez. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.